E agora, aprenda como entrar para o hashtag ativado. Exatamente, Caião. Muita gente Ó, nesse novo portal. Tá aqui, ó. Já tá lá no menu. É só clicar em ativar. Aí, Ok? se clicar, cai dentro desse ambiente. Clicou, você cai aqui. Ativar. O ambiente ativar. Uhum. Aí você vai clicar no rosinha. Quero ser ativado. Fica mexendo aqui, olha lá. É. É porque é tudo ativado aqui. Aqui não tem nada que já não esteja Olha lá. pulando. Eu quero ser hashtag ativado. Isso. Clicou aqui, faz o cadastro. Imediatamente você está lá dentro já recebendo a apostila para estudo, caderno de ativação semanal, 5 vídeos semanais. Todas as informações estão todas aqui, Caio. Tá? Aqui é o hashtag de novo, mexendo aí, ó. Quero ser ativado. Entra logo aí, meu irmão, não perde tempo. Tem milhares de pessoas É entrando. isso aí. Agora mesmo em Recife, quanta gente me disse que tinha entrado, hashtag ativado, estou aqui, estou trazendo outros. Que bênção, que maravilha, muita coisa todo dia. Mensagem falada em vídeo, áudio, texto escrito, caderno de ativamento, perguntas variadas para você fazer as aplicações das compreensões e checando as coisas que em você serão ativadas. Hoje mesmo eu vou dizer tudo que eu pretendo com esse portal para o pessoal. É, Caio. Volta aqui para mim que eu vou dizer agora. Então vamos lá. Tá bom? Manda bala. Ontem alguém me perguntou, o que você pretende com esse portal? Eu pretendo ver o Evangelho aplicado. Porque quando o Evangelho é aplicado, dimensões mortas são ressuscitadas. A única diferença é que Paulo fala de despertar, ressuscitar, nascer, qualquer outra expressão dessa de começar. Desperta tu que dormes. Mas são as mesmas evocações, sinônimas de ativamento, de receber um chacoalho que acorda, quebrar a casca do casulo e deixar a borboleta voar. Porque como eu expliquei já tantas vezes e ontem também, as pessoas não perceberam, só o Evangelho traz essa luz, de que a gente existe morto. Ele vos deu vida estando vós mortos. Ou deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Então, não tem a consciência do Evangelho, está morto espiritualmente. É só um ser orgânico, psíquico, funcional, mas espiritualmente, pneumaticamente morto. Porque essa ressurreição dos mortos dentro da existência da gente só acontece quando a gente ouve a voz de Cristo. Lázaro, vem para fora. E esse Lázaro vem para fora é o chamado do Evangelho, dizendo, Caio, sai da escuridade, do obscurantismo da tua vaidade, aprende a minha palavra. E aí, o que eu não, em ouvindo não entendia, eu começo a entender. Em vendo eu não enxergava, eu começo a enxergar. Em me vindo ao coração e eu não conseguindo nem tão pouco discernir, agora eu passo a compreender. Algumas coisas novas só acontecem na gente quando a gente pratica. Seja o que seja. Você vai treinar jiu-jitsu. Lá entrei eu, com 15 anos. Sim, era cacete em cima de cacete, dos outros em cima de mim, né? Se o cara já estava ali há 1 ano, 2 anos, sabia tudo. Sabia onde pegar e não pegar, onde puxar e te virar, onde todas as chaves e golpes e alavancas e todas as oportunidades que você na ignorância oferecia. Aí eu não sou exatamente burro. Sim, com 2, 3 meses eu já tinha andado alguns anos de percepção.
E comecei a botar um monte de faixa preta para baixo e dar cacete. Foi ficando até constrangedor. Tinha um faixa preta na Academia Gracie, em Copacabana, não vou falar o nome dele porque ele é uma lenda. E ele me via treinando lá com Reison, com Hollis, com Arthur Neto, com Zé Cury, com o Ricardo, com o Paulinho Bicudo, com a moçada aqui, meus amigos que a gente ia juntos pro treino. Tá. E ele via, não acreditava que em tão pouco tempo eu tivesse absorvido tanto a ponto de estar treinando com gente considerada da melhor estipe da família. Aí eu cheguei lá um dia, ele era um homem já dos seus 40 anos, por aí, e forte, técnico pra caramba. Aí ele falou, vamos treinar comigo. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer treinando com esse cara? Esse é um monstro sagrado. Aí eu fui e botei meu kimonozinho, que eu já tinha até parado, estava esperando a hora do Vale Tudo. E quando os alunos iam embora, que o pau cantava de verdade, só não podia dar soco mão fechada, mas no tapão podia entrar tudo. Chute, Mão fechada não mais. pode. Não pode com circunstância nenhuma. Nós éramos uma gangue especial. Isso não é para os outros. Aí ele disse, bota o kimono aí para treinar comigo. Eu botei e fui na maior pureza. Cara, o sujeito me deu um Ezequiel, que é um golpe que você dá com o kimono na mão, quase me liquida. Eu fui achando que a gente ia treinar. Não, ele estava querendo era brigar de kimono. Bem quente. E aí eu falei, e doeu a beça, mas eu não botei o galho dentro. Eu falei, tá certo, então vamos lá. E aí eu parti para as cabeças. É, Caião. Falei, cara, você não sabe do que um amazonense é feito. Mas eu fui tão forte para cima dele, que chegou uma hora que ele falou, tá bom, garoto, tá bom, garoto, tá bom, garoto, mas ele dando uma de soberano, mas ele não estava era segurando a onda. Falei, tá bom, senhor, senhor, tá tudo bem. É treino. Você começa a ver o que você não via, fazer o que você não fazia. É reflexos novos que vêm. Uhum. Isso não treino. Futebol. Qualquer coisa, você vai ficando bom na prática, na realização. Ninguém aprende sem praticar e sem apanhar praticando. Sem sofrer a prática do processo. Ninguém aprende nada. Falar. Primeira vez que eu fui falar em público, eu estava morrendo de nervoso, até porque eu também era gago. Ainda tinha que vencer a gagueira, não só o noviciato, mas a gagueira. Uhum. Mas 2, 3 meses depois eu já nem lembrava que eu era novinho na fé, eu estava mandando ver para todo lado, foi crescendo. E o que eu não sabia que sabia, aprendi. O que eu não sabia que existia em mim, brotou. A sua primeira vez falar em público foi pregando o evangelho na sua vida? Foi. Antes de você se converter, você não falava em público? Não tive essa experiência? Não tinha nem essa história na humanidade de você falar em público, a menos que você fosse juiz, advogado, professor. Ah, não tinha isso pastor. na humanidade? Não tinha stand-up, não tinha nada disso. Não tinha. Eu falava no meio da molecada, da moçada. Sempre falei muito. Mas nada assim desenvolto com começo, meio, fim, conclusão, sentido, lógico. Não. De modo algum. Foi converter aqui e começar a pregar logo ali. Fui nervoso as primeiras vezes, logo depois disse, não, tem uma. Isso estava em mim, eu não sabia. Despertou. Despertou, ativou. Ativou. Mesma coisa é amar. Eu não estava treinado no amor quando eu me converti. Eu estava treinado em responder. Mas eu nunca tinha amado nenhuma mulher, cara. Eu tinha tido centenas de namoradas e de mulheres que tinham passado já na minha vida precocemente desde sempre. Nunca não houve, sempre havia. Mas eu nunca tinha desenvolvido um sentimento de amor por nenhuma mulher. Achava lindas, gostosas, saborosas, mas
Se aparecesse uma outra, eu nem dava beijinho, já virava a costa e partia. Aí me converti e comecei a aprender a amar. E não comecei a aprender a amar as mulheres. Porque de fato eu vim aprender o amor das mulheres já na meia idade. E vim aprender a amar com a Adriana. Mas eu aprendi o amor de amigos, aprendi o amor de pastor por ovelhas, aprendi o amor pelo anônimo, aprendi o amor pelo opositor, pelo adversário, pelo inimigo que não gostava de mim, aprendi a amá-lo. Aí eu fui aprendendo, e quanto mais eu era exercitado, mais eu amava com facilidade. E as provocações que antes eram insuportáveis passaram a ser absolutamente simples de suportar, porque eu fui me exercitando na prática do amor. Aí o cérebro muda junto. Quando você decide amar pela fé, depois de um tempo o seu cérebro começa a fazer sinapses de amor. Olha que legal. Quando você decide ser paciente pela fé, esperar, teu cérebro começa a mudar, ele é plástico e mutante. Ele começa a fazer sinapses de longanimidade, de espera, mas tudo é prática. Quando você aprende a crer, no início você vai crendo, pedindo a Deus que não te desaponte, que não te desampare. Ó Deus, eu estou crendo pela primeira vez, por favor, não me deixa ficar nu na praça. Aí você vai tendo a experiência dele, vai tendo a experiência dele. Chega um ponto, meu amigo, que você vê um meteoro caindo na tua cabeça, você diz, não dá para correr, eu vou assistir até o fim. Aí você vê que na hora H ele explode e não chega em ti, porque o teu coração estava em paz. São processos espirituais que implicam em transformações mentais e emocionais, que só podem ser ativadas no Evangelho. O Evangelho que ensina a amar, o Evangelho que ensina a crer, o Evangelho que ensina a esperança, o Evangelho que ensina o autocontrole. Você faz sinapses de autocontrole. Então você acredita que determinados exercícios espirituais provocam upgrades na nossa mente? Totalmente. Totalmente. E se não forem tais exercícios, você não evolui, a menos você até vê. Por exemplo, um cara como o Dalai Lama, que do ponto de vista prático, ele não confessa o nome de Jesus. Para os outros, do ponto de vista, confessional, ele não confessa o nome de Jesus, mas do ponto de vista prático, ele se exercita em tudo que Jesus ensinou. Amar o inimigo, orar pelos que o perseguem, sim é sim, não é não, não julgue para não ser julgado. Manso. Aí vê como é que o cara vai virando um ser humano superior pela prática. Gandhi disse isso. No vosso Cristo eu creio, não creio no vosso cristianismo. Perguntado onde ele tinha se inspirado para o enfrentamento pacífico, não violento, ele falou, no Evangelho, eu aprendi tudo com Jesus. E foi Jesus que tirou o meu medo de enfrentar a vida. Aí vira essa coisa gloriosa. Um Martin Luther King vem de onde? Se não do ativamento do Evangelho na vida do cara. Um sujeito como meu pai, sinceramente, um cara plenamente ativado em tudo. Tinha coisas que eu dizia, pai, por que você não toma essa providência logo? Ele, não, meu filho, você ainda vai aprender que as coisas se resolvem melhor quando a gente espera. Para mim era quase impossível entender como ele conseguia esperar quando eu tinha 28, 30 anos. Hoje em dia eu dou razão a ele de cabo a rabo. Dessa coisa de esperar. E de qualquer coisa. Fantástico. De qualquer coisa. De não se angustiar com os problemas que chegam. Sim. Os problemas chegam e a gente
Como ele dizia sempre para mim, eu dizia, pai, o que você vai fazer? Ele disse, meu filho, eu coloquei na presença do Senhor da glória. Deixa ele dar o sinal dele do que eu tenho que fazer. Mas eu estou sem pressa. E você olha o cara cheio de paz, sorriso, tranquilidade, atravessando a vida. Uma ilha de estabilidade no meio do oceano da sociedade líquida. Então, eu quero ajudar as pessoas a compreenderem isso, a praticarem isso, a se exercitarem nisso, para virarem de fato pequenos cristos crescentes, porque o processo do Evangelho é gerar um ativamento multidimensional na gente, de modo que você vire um Jesusinho caminhando no planeta. Eu quero crescer, conforme diz Paulo, segundo a estatura de Cristo. Bacana. O que é a estatura de Cristo? 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, 1,5 m? Não! Não é para dentro, é para fora. É como é que Jesus lidou com a oposição, como é que Jesus lidou com a escassez, como é que Jesus lidou com a abundância, como é que Jesus lidou com o pecador, como é que Jesus lidou com o fariseu, como é que Jesus lidou com o religioso arrogante, como é que Jesus lidou com o ente carente, que não sabia nada, mas que queria tudo. Como é que ele lidou com isso tudo? Como ele andou por sobre as águas? Como ele enfrentou o mar, ventos e ondas rebelados na existência? Tudo isso a gente aprende. E aprende extraordinariamente melhor, de modo que depois de um tempo tem gente que pensa que você virou um ser mineral, quando na realidade você é só de carne e osso. Também dói em você, você só aprendeu a lidar com a dor de um outro modo. Só aprendeu a lidar com o sofrimento de uma outra forma. Só aprendeu a lidar com perdas. Perdas já não te tiram quase nada ou nada. E ganhos já não te acrescentam quase nada ou nada. Porque o teu tesouro é inarrancável, está no teu peito, a tua estabilidade é perene. O que eu quero é ativar as pessoas no Evangelho para todo mundo chegar nessa perspectiva, nessa dimensão que vai mudar mente, mudar emoção, mudar coração, fazer novas sinapses no cérebro, vai alterar até a perspectiva da arquitetura neural do indivíduo. E o medo? Quando você aprende a não mais ter medo. Você só tem medos racionais, que são aquelas precauções da razão. Tem um leão solto na rua, eu não vou passear lá. Agora, não é porque eu tenha medo de leões, eu só sei que ele é um bicho poderoso e que ele não vai dialogar comigo. Não vai. Não vai. Então deixa ele de um lado que eu vou ficar do outro. Mas é uma anomalia. Como diz o livro de Provérbios, o homem sábio vê o mal e se esconde, se recolhe. Isso não é medo, é prudência. Por que eu vou pegar um cachorro que vai passando na minha frente e agarrá-lo pela orelha ou pelo rabo? Só se eu for um idiota que queira ter o reflexo canino de uma dentada. Deixa ele ir. Mas não é medo, se ele virar para mim e partir, ele vai ver que tem também um bicho aqui, que vai enfrentá-lo com fé. Vou enfrentá-lo com fé. Eu não sou amigo de ficar com muita coisa, passando a mão em boca de cachorro que eu não conheço. Não gosto de salivação que não seja da minha mulher ou de criança ou dos meus filhos. Não gosto. Salivação. Não, nenhum prazer em salivação. Agora, também eu não tenho medo, eu só não tenho amizade. Exatamente. No dia do juízo, os cachorros vão dizer, o Caio não me fez cafuné, mas me deixou em paz. Agora, cara, se ele vier de lá para cá, eu vou correr daqui para lá, eu não vou correr dele, eu vou correr contra ele. Porque eu não tenho medo. Como não tenho de ladrão, não tenho de gangue, não tenho de polícia, não tenho de ninguém, não. Tem um negócio aqui dentro que não é arrogância da força. Eu não sou um homem forte. Eu só sou um homem firme.
E foi o Evangelho que fez isso em mim, não foi jiu-jitsu, foi o Evangelho de Cristo. Que ativou. Se eu puser um amigo meu, faixa preta de todas as artes marciais, na presença de certos endemoninhados que eu já enfrentei, não só eles entrariam no cacete, como sairiam na carreira. Porque aquela é uma guerra para a qual nenhuma arte marcial prepara ninguém. Só a arte espiritual de Cristo. Não é o evangelho dos gregos, é o evangelho da graça que amarra aquele bicho todinho em nome de Jesus. Isso você aprende com a experiência, com a fé, com a prática. Perdão. Quando você começa a perdoar é difícil. Parece que você está fazendo esforço. A maioria das pessoas. Concessão. Oh, meu Deus, eu sou bom, por isso é que eu vou perdoar. Ainda peca no ato de perdoar. Já perdeu aí na E saída. depois que você vai aprendendo, perdoar já é o teu respirar. Você teve um desapontamento, o desapontamento é real, mas ele está perdoado. Me roubou feio, mas está perdoado. Mentiu a meu respeito para todo lado, mas está perdoado. E para mim não é nenhum esforço, não é nem virtude. Eu estou perdoando a ele em primeiro lugar por mim mesmo, para eu não ser perturbado, para eu não adoecer com o mal que o outro me quis fazer. O perdão é um campo de força que proíbe o mal lançado de entrar contra mim. Quando você aprende a orar pelo mundo, você está se defendendo do mundo inteiro. Por exemplo, eu sou um cara sem traumas. Trauma nenhum. Eu tive vários na vida. Era para eu não confiar em mais ninguém, não confiar mais em crente nenhum, em amigo quase nenhum, porque eu já falei aqui várias vezes, quase todos os meus amigos me traíram na vida e continuam meus amigos, porque eu sou amigo deles. Não me importa o quão eles sejam amigos meus, mas eu sei que eu sou deles. Vou em frente. O perdão vira natural, é uma coisa fácil, vira bobagem perdoar. 40 vezes 7 num dia, 70 vezes 7 num dia, você vai passando. Fica triste com um aqui, chateadinho com o outro ali, fica, porque você não é um mineral. Agora, dentro de ti não tem lugar para dormir sobre a ira. Eu nunca dormi um dia sobre a ira na minha vida desde que eu conheci Jesus. Nunca. Não houve uma noite que eu tenha sonhado com o inimigo querendo pegar o cara. Nunca. Meu coração sempre dormiu com tudo resolvido. Encostei a cabeça no travesseiro e encosto e boa noite, você que tentou me fazer mal, que o Senhor te abençoe, eu vou dormir em paz. Eu quero todo o bem do mundo para você. O Evangelho muda tudo e vai ficando simples depois de um tempo pela prática. Se você não praticar, isso nunca vai se transformar numa espécie de reflexo natural. O ideal é que você seja ativado em todas essas dimensões de tal modo que elas se transformem num reflexo natural. Aí tem gente que diz, mas tem temperamentos mais fáceis do que outros? Não. Tem alguns temperamentos que absorvem certas práticas com mais facilidade do que outros, mas certas práticas. E tem outros que têm dificuldade em algumas práticas, mas que trabalham as práticas que, por exemplo, o cara de natureza mais fleumática, mais tranquila, tem dificuldade em praticar, que é a ousadia, que é a intrepidez, que é o encaramento, que o outro lá tem mais facilidade com isso. Ele tem dificuldade com mansidão, com autocontrole, com paciência. Então, o que para uns temperamentos é mais fácil, para outros é mais difícil, e vice-versa. Tudo é prática, reconhecimento e prática. Reconhecimento e prática. Introjeção e prática. Aí você vai crescendo, você vai ficando treinado, é uma expressão que Paulo usa muito também, exercitado em toda a prática de justiça, amor e fé.
ativado em todas essas consciências. Esse é o objetivo desse portal ativar. Ok, quando mais a gente dá lugar a uma coisa na gente, mais ela se desenvolve. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Se um cara que se habitua a matar, depois de um tempo não sente mais nada. Para o bem e para o mal. É, um cara que se habitua a curar, a levantar o caído, a procurar o desgraçado, miserável, infeliz, e você olha de longe, aí você diz, meu Deus, que coisa extraordinária que essa pessoa faz. Extraordinário para você, que é um bunda mole, que não se levanta de lugar nenhum, não ajuda ninguém, vê até o prato escorrendo da mesa cair, não pega. Aí acha que o cara está fazendo um sacrifício quando ele está só praticando o prazer dos prazeres, o amor dos amores. Enquanto ele limpa feridas, ele se cura. Enquanto ele trata de outros, ele se ativa em dimensões sublimes. Então, é isto que eu estou falando, e é isto que eu quero que você entre, se inscreva, participe e faça isso já, tá bom?